Fala pessoal, foquetes e foquetos, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, não sei qual horário que você está vendo esse conteúdo aqui, mas seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá bom? Muito obrigado, foquetes e foquetos, por vocês sempre estarem aqui quando eu lanço algum material novo, né? Algum conteúdo novo, seja em off ou online, né? No caso, ao vivo, que eu tô querendo dizer. Muito obrigado, como sempre, aí pela força que vocês me dão. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelas curtidas também, né? Vocês são demais, com certeza. Bom, eu tô trazendo esse caso aqui. Esse caso eu só ouvi falar, eu não entrei nele para saber de fato o que aconteceu, né? Passei bem rápido, então eu tô bem por fora do que aconteceu, né? E eu soube hoje que o rapaz veio a falecer, né? Hoje é sábado, estou pegando a notícia. Eu não sei se foi hoje ou ontem, né? Sexta-feira. Então vou ver aqui com vocês. Peguei uns vídeos interessantes, incluindo aí uma coletiva também bem interessante. Então vamos comigo, vem, vambora. Comenta aí se você já viu, o que, é que você acha desse caso, tá? O que, é que você acha que deve ser feito, ainda mais agora depois que o rapaz faleceu, né? Parece que o menino era bem novo, então é bem complicado. Vamos lá, vem comigo, tá? Tá vendo aí, né? A meta, se der pra você me ajudar, agradeço pra caramba, o QR Code tá ali, ou aqui o e-mail, tá bom? Se não der, também tá tranquilo, tamo junto, não há problema nenhum. Ah, se você quiser, torne-se membro também do canal, porque com certeza vai ser bem interessante. Afinal de contas, quem se tornar membro do canal está concorrendo a esse lindo suporte aqui, tá bom? Então, bora lá, vamos ficar por dentro aqui desse caso, porque eu realmente não estou bem por fora. Aí aqui diz o seguinte, ó. Caso Pedro Turra, polícia aponta reviravolta na investigação. Aí isso aqui tem um dia, tá? Bem recente, né? Deixa eu ver se tá tudo certinho, o áudio tá aqui. Aqui tá, tá certo. Então vamos lá, vamos ver. A agressão cometida pelo piloto Pedro Turra, de 19 anos, contra um adolescente de 16 anos que permanece em coma há pelo menos 10 dias. Segundo os investigadores, o ataque não teve relação com uma suposta briga por chiclete, como estava O rapaz tem 16. Caramba. Sendo divulgado até então. Segundo a apuração, a nova linha de investigação indica que o adolescente teria se aproximado pelas redes sociais de uma ex-namorada de um amigo de Pedro Turra. Incomodado com a situação, esse amigo teria pedido ao piloto que fosse até o local para dar um susto no jovem. A polícia avalia que essa mudança de motivação altera de forma significativa o enquadramento do caso. Mas quem conta todos os detalhes para a gente é o Kenzo Machida, lá de Brasília, que vai nos contar essa reviravolta toda. Apesar dessa reviravolta... Então estava sendo dito que era por culpa de chiclete, é isso? É banal do mesmo jeito. E outra, não tem essa, sei lá... ficou com raiva porque o menino tinha dado em cima da ex-namorada do amigo. O que ele tem a ver com isso, pô? Volta, né, Kenzo? Nós ainda estamos falando de uma discussão, uma briga e que deixa um jovem de 16 anos em coma, uma violência brutal. Por favor, todos os detalhes, seja bem-vindo, bom dia. Oi, Luara, bom dia para você, bom dia a todos, ótima sexta-feira para quem está nos acompanhando aqui no SBT News. Exatamente, essa reviravolta no caso muda toda a logística e toda a dinâmica, inclusive, desse crime, né? Porque passa a ser tratado como uma verdadeira emboscada que Pedro Turra e os amigos teriam planejado contra esse adolescente de 16 anos. É importante deixar muito claro, até para clarificar isso para o nosso telespectador, que esse amigo de Pedro Turra também é piloto, tá? Que estava lá, que estava incomodado porque o adolescente de 16 anos se aproximou da ex-namorada dele, adicionou a ex-namorada dele nas redes sociais, ele ficou muito incomodado com isso.
ele que também é piloto, chamou o amigo piloto Pedro Turra, de 19 anos, para dar um susto, né, chamado apavoro nele ali. E aí foi até essa festa em que eles não tinham sido convidados, só o adolescente de 16 anos tinha sido convidado, e ao chegar nessa festa, esperaram então a saída do adolescente para armar essa emboscada. Esse é o termo, na verdade, que a polícia a partir de agora tem usado e tem avaliado todo esse caso e apurado também. Inclusive, todos os outros adolescentes e adultos também que estavam dentro desse carro, que participou dessa emboscada, já foram intimados pela polícia. Eles não foram voluntariamente até a polícia, não. Por quê? Porque o delegado que investiga o caso viu que tinha alguma peça faltando nesse quebra-cabeça. Percebeu que Pedro Turra tinha apresentado essa versão de que tinha mascado um chiclete, teria cuspido esse chiclete no amigo do adolescente de 16 anos, e aí começou toda essa confusão. Aí isso inculcou ali os investigadores, eles ficaram bastante inculcados em relação a essa versão e começaram a apurar mais detalhes desse fato. À medida que eles foram apurando, eles foram ouvindo outros relatos e foram percebendo que algo estava errado. Algo não batia nesse quebra-cabeça. Então, decidiram intimar todos os envolvidos, todas as pessoas que estavam também dentro desse carro, para apurar a real motivação dessa agressão que deixou esse adolescente de 16 anos em estado gravíssimo, em coma no hospital, já há quase 15 dias aqui no Distrito Federal. Que infelizmente já não está mais entre nós, né? Agora pra você ver, cara, covardia, né? Foi com a ex-namorada do amigo do cara e o outro foi lá se meter, mano. Se meter não, foi chamado pra emboscar o garoto, né? Diante Covardes. dessa situação, os investigadores, então, estão colhendo novas provas para tentar traçar todo esse perfil e também toda essa dinâmica desse crime que aconteceu, que estarreceu o Brasil, o Distrito Federal, diante de tamanha crueldade também. Por quê? Porque depois que Pedro Turra foi preso por conta dessas agressões ao piloto, novas agressões, novas denúncias chegaram até a Polícia Civil. Entre elas, essa denúncia que você está acompanhando agora aqui com a gente, desse senhor de 49 anos que teve uma discussão no trânsito com Pedro Turra e durante essa discussão, Pedro Turra desceu e deu 3 tapas no rosto desse senhor. Foram 3 tapas sequenciais no rosto desse senhor. O quê? Se garantindo no nome? Se garantindo no peso do nome? Se garantindo na família? Só pode. Por conta de uma discussão no trânsito. Além disso, Pedro Turra também já é investigado por conta de uma outra agressão a um outro adolescente, também de 16 anos, também na cidade de Águas Claras, região administrativa aqui do DF, em que ele trocou socos e pontapés com esse adolescente de 16 anos e deu um golpe chamado mata-leão, um golpe de jiu-jitsu, mata-leão, em que esse adolescente praticamente ficou quase que desacordado e ele só deixou de apanhar porque os amigos que estavam com Pedro Turra avisaram: bora embora que a polícia está chegando. Diante dessa situação, chegou ainda outra denúncia até a Polícia Civil de uma adolescente menor de idade, de 17 anos, que foi forçada a ingerir bebida alcoólica por Pedro Turra. Ela estava no núcleo de amigos de Pedro Turra e durante uma festa, então, ela teria sido forçada a ingerir bebida alcoólica. Só que essa adolescente, depois ela foi até a delegacia e prestou o depoimento e trouxe outros detalhes da crueldade e até da tortura que Pedro Turra tinha o hábito de fazer com alguns colegas e principalmente com algumas colegas mulheres que participavam desse grupo de amigos dele, né, do adolescente. Então, ele, em um dos depoimentos, por exemplo, em que essa adolescente relatou esses episódios de tortura, ela disse que Pedro Turra tinha uma taser, aquela taser de choque, e ele descarregou essa taser de choque nessa adolescente apenas para dar sustos nela, para brincar e para fazer com que os outros colegas, os outros amigos zombassem dela diante dessa situação. Caraca. Isso mostrou a gravidade, inclusive, para o Ministério Público. O cara psicologicamente é instável 100%, cara. Não pode.
pode estar em sociedade um cara desse, não. Público desse piloto, empresário de 19 anos, de classe média alta do Distrito Federal, e por conta disso, isso deu uma nova roupagem a todo esse crime e fez com que o Ministério Público entrasse com esse pedido de prisão preventiva de Pedro Turra, que foi cumprido na semana passada. Pedro Turra, então, já está uma semana preso por conta dessas agressões que aconteceram, né? O que o Ministério Público entendeu? Que Pedro Turra era um perigo para a sociedade. Imagina só um jovem de 19 anos que não tem o menor controle emocional, que diante de uma briga de trânsito dá um tapa num senhor de 49 anos, que força uma jovem a beber bebida alcoólica e que agride também um adolescente simplesmente por ciúmes que ele tinha da namorada. E na sequência acontece Não, da namorada não, da ex-namorada de um amigo, nem dele era. O episódio do adolescente de 16 anos que segue em coma também num estado gravíssimo por conta dos diversos socos e pontapés que esse adolescente sofreu durante as agressões que Pedro Turra, então suspeito de ter cometido. Inclusive, ele já foi para o complexo penitenciário da Papuda. Ao chegar no complexo penitenciário, inclusive, tem fotos atualizadas dele já de cabeça raspada também, que foram anexadas aos autos desse processo. A defesa de Pedro Turra já pediu, fez um pedido de habeas corpus que foi negado e pediu uma cela individual para ele. Não é uma cela especial, é uma cela Porque não quer apanhar? É isso? Individual, que a justiça então concedeu essa cela individual exatamente por conta do risco de agressões, porque os advogados de defesa de Pedro Turra alegaram que Pedro Turra estava sofrendo algumas ameaças diante da atrocidade que ele cometeu, diante do crime que ele cometeu contra esse adolescente, que trouxe uma repercussão nacional e aqui também do Distrito Federal. Que agora se tornou homicídio, né? Uma vez que o adolescente morreu. Diante dessas ameaças, então, o advogado de defesa pediu uma cela individual e ele segue. A justiça autorizou que ele ficasse nessa cela individual, onde ele segue, então, cumprindo essa prisão preventiva. Luara. Muito obrigada, Kenzo Machida, direto, então, lá do nosso estúdio do Distrito Federal. Lamentável a gente ver o tipo de violência empregada, então, por este piloto, Pedro Turra, contra essas vítimas. Não tem idade, não tem tamanho, não tem nenhum tipo de respeito com o próximo. Kenzo Machida trouxe para a gente a repercussão de outros casos que vieram à tona, destacando ainda mais, Kenzo, a importância do nosso trabalho enquanto imprensa, porque esse jovem de 16 anos que está em coma, ele não tem voz. Ninguém sabe a versão dele. E agora não tem mais, infelizmente, né? Do que aconteceu naquela noite. A versão era só de Pedro Turra, de que aconteceu uma discussão por conta de um chiclete. Mas a partir do momento que Pedro Turra, ele chega nas mãos da polícia, ele passa a responder por uma violência dessa e outras pessoas reconhecem que também já foram vítimas de Pedro Turra, aí a história muda. Muito obrigada, Kenzo Machida, pelas informações e atualizações em relação a Pedro Turra. E é claro que nós vamos acompanhar todos esses casos também aqui no SBT News. É a mesma matéria. Então aqui, ó, SBT News. SBT News aí. Caraca, que covarde, cara. Que covarde. Espancou o garoto por culpa de ex-namorada de amigo. Nem namorada é. Não tinha nem por que se meter. Uma vez que ele não deveria ter nada a ver com a situação. Se é ex-namorada do amigo, por que o amigo não foi resolver isso? E outra, se é ex-namorada, por que o amigo foi se meter na vida da ex-namorada? Tá tudo errado aí, cara. Tudo errado, todo mundo errado. Tomara que agora ele responda por homicídio, uma vez que o rapaz morreu, né? Se foi. E agora, como é que fica? Vamos aqui pro próximo. Aqui é o canal O Povo, tá? Canal O Povo. Vamos ver do que. Tá, esse aqui é a coletiva de imprensa.
Veja na entrega coletiva do delegado que chorou ao detalhar a agressão de piloto contra jovem no DF. Tem 5 dias isso aqui, gente. Vamos lá. Não sei se vocês viram. Manda aqui nos comentários. Caraca, tem 1 hora o negócio. Vambora. Eu vou pular porque eu quero ver a... Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver o safado saindo. O que você tem a falar, Pedro, sobre isso, Pedro? O que você tem a falar, Pedro? Você realmente se arrepende, Pedro? Você se arrepende, Pedro? Se arrepende? Claro. Se arrepende? O que você tem? O que você tem a dizer? O que você tem a dizer, Pedro? Nada. Nada. Ô, vagabundo, viu? Vagabundo, viu? Pessoal, vou abrir a coletiva aqui. Pô, ficou baixo, né? Poxa, deixa eu ver se eu acho melhor. Tá baixo. Pera aí. Eu acho que esse aqui tá melhor. Deixa eu ver aqui, gente. Pessoal, vou abrir a coletiva. Ah, tá melhor, tá melhor. Vem aqui do Metrópolis, tá, gente? Vem aqui do Metrópolis. Vamos lá. Tá mais alto, o outro tava meio baixo. Pessoal, vou abrir a coletiva aqui. O que acontece? Esse é um caso aí que a gente vê que a repercussão é uma repercussão nacional, né? Eu acho que todo brasileiro hoje se coloca aí na posição da família da vítima. Com certeza. Todos que são pais, mães, sentem na pele que caso tivesse acontecido isso com os seus filhos, qual tipo de sensação que eles estariam hoje, o que eles estavam sentindo, o que eles estão sentindo, né? E eu sei que existe uma comoção geral, né? E uma indignação do autor até hoje se encontrar aí em liberdade. Sempre disse isso, volto a frisar, desde o primeiro momento, o trabalho da polícia foi no sentido de realizar a prisão e fazer um pouco de justiça para essa família hoje que chora desde a última sexta-feira. Infelizmente, na audiência de custódia, ele foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança. O que, na minha opinião, não deveria existir, tá? E desde Não deveria existir isso. Pagamento de fiança não deveria existir, cara. Não tá comprovado que ele fez a merda? Ele tem que pagar, cara. Não tem essa de ter fiança, não. Não tem essa de ter fiança, não, pô. Não tem. então, a delegacia de polícia, né, até auxiliada pelo advogado de defesa aí, a gente está tentando juntar elementos para fazer o perfil, né, construir o perfil daquele indivíduo agressor que deixou a vítima em estado coma gravíssimo. A delegacia avançou bastante nos últimos dias, principalmente fica meu agradecimento aí a uma vítima também do agressor que compareceu aqui na terça-feira e informou ali situações de violência praticado contra ela. Novamente hoje ela compareceu, até peço desculpa por ter atrasado um pouco, porque eu estava realizando ali a oitiva dessa mesma vítima. E em seguida também um senhor lá de Águas Claras, né, também comovido, e outra vítima do agressor, o qual de forma humilhante ali, voltando para sua residência, foi agredido com tapas no rosto. E outra, você vê que a pessoa já é completamente instável, uma vez que ele agride uma pessoa de praticamente 50 anos de idade, dando tapa na cara. Tapa na cara é pra humilhar a pessoa, pô. É pra humilhar. Se fosse com ele ia gostar? Não ia, né? Ia devolver em soco, ia jogar processo em cima, né? Não podendo fazer, revidar, não podendo fazer nada por estar acuado.
por estar com medo, inclusive o autor na companhia de outro indivíduo, né? Porque a gente levantando o perfil, a gente verifica exatamente isso. O autor, ele geralmente, ele se vale ali de amigos para que caso ele, numa luta, ele esteja apanhando, os amigos interfiram a favor dele. Ou seja, é um covarde que não dá na mão, não dá dentro da mão sozinho com ninguém. Então, foi muito importante esse tempo. Eu sei que a imprensa, a comunidade nacional, né, cobra muito isso, a prisão. E eu me coloco, eu também sou pai, eu me coloco na mesma posição das pessoas que assistem, chocadas, tristes, em ver uma pessoa que, para mim, levantando um perfil, eu considero um sociopata, uma pessoa que não tem condição nenhuma para estar convivendo em sociedade. Nenhuma, concordo. E a gente sempre tem a estratégia. A gente no momento certo, a gente vai concluir, e eu tenho certeza, eu digo para vocês aqui, ó, com 100%, sem dúvida nenhuma, o desfecho vai ser o desfecho de justiça, porque eu sei que a polícia trabalha de forma incansável no contexto aí, para a gente trazer justiça não só para a família da vítima, mas também para toda a sociedade, para que a sociedade durma tranquila. Boa. Porque eu tenho certeza que o pai e a mãe que está vendo essa situação hoje, ele sente na pele a sensação de injustiça no país. Infelizmente, eu sempre digo isso, a gente vive num país onde quem pratica crime só tem benefício. Caraca! Pura verdade isso aqui. Infelizmente, a gente não é um país que tem leis duras. E que a pessoa que pratica um crime como ele praticou seja apenada à altura. Boa, boa. Mas eu acredito na justiça. Eu sou um delegado de quase 27 anos de profissão. Caramba. E nunca deixei na mão nenhuma vítima minha. E não vai ser agora, isso eu dou 100% para vocês, que essa vítima vai ser injustiçada. A gente vai buscar até o último minuto para que a justiça seja feita e que o autor responda atrás das grades. Isso aí. Então, fiquem bem certos. Senti firmeza aqui. Se tivesse um delegado desse em um outro caso que todo mundo já conhece, a gente teria mais firmeza nas coisas que foram aparecendo ao longo da investigação. Que a gente vai buscar isso e não tenho dúvida, com tudo que a gente está levantando, que nós vamos lograr êxito e dar um pouco de sossego e descanso para essa família. Porque eles hoje têm muito o que preocupar. Hoje, aquele pai e aquela mãe, eles não dormem desde sexta-feira. Por que eles não dormem? Eles lembram do filho nos primeiros passos. Eles lembram do filho no primeiro te amo. Eles lembram do filho ao se despedir do pai e da mãe. Estou indo numa festa para me divertir. E chega em casa vomitando sangue, saindo sangue pelo nariz. Caramba. Em seguida ficando inconsciente, sendo levado de urgência para o hospital, onde teve uma parada cardíaca de 12 minutos, onde foi salvo graças à competência médica. Caraca. Hoje está em coma, gravíssimo. A pior escala de coma que existe é a escala que a vítima se encontra hoje. E infelizmente não se encontra mais, doutor. O pai e a mãe não sabem se amanhã esse filho irá acordar. E se acordar, de que forma que ele irá acordar? Então, assim, a gente clama por justiça. A polícia trabalha nesse sentido. E hoje, essa coletiva foi realizada porque eu acho de suma importância que as pessoas cobram e querem saber como se encontra essa família. Como é que está esse pai e essa mãe? Além da irmã. Uma menina assim que, no dia da prisão do autor,
ela foi de suma importância no seu depoimento na delegacia, uma menina inteligentíssima. Ali, ouvindo a irmã, eu tracei o perfil da vítima. Por quê? Caraca. É um menino de berço, é um menino que teve uma criação. Então, assim, é um menino só de 16 anos. Imagina, um menino no início da vida. É um menino que começou a vida ontem e hoje se encontra nesse estado, com o crânio aberto. Nossa. Teve uma hemorragia e era de suma importância que a Pô, será que ele teve hemorragia cerebral? Que tava vomitando sangue, né, saindo pelo nariz? população sentisse a dor que essa família hoje sente. Não foi possível trazer os pais, certamente, porque os pais eles não têm outra cabeça. Hoje a cabeça deles é ficar na UTI dia e noite, esperando qualquer mudança. E eu fiz contato desde o primeiro momento ali com o Flávio. O Flávio é tio, ele é irmão da mãe. E eu falei da importância da gente fazer uma coletiva para que um membro da família mostre qual que é o sentimento, quem é Rodrigo, quem é a vítima que está hoje em estado em coma gravíssimo. E por esse motivo eu chamei o Flávio, não mora aqui, mas convive com a família, sabe como é que é o sobrinho. E eu solicitei, falei, se fosse possível, trazer a Isabela, a irmã, mas ele falou que não estava com condições. E agora eu quero passar a palavra para ele passar um pouquinho para vocês o que é o dia a dia, como é que está Rodrigo no hospital. Então, Flávio, eu gostaria de passar a palavra para que você agora fale com a imprensa. Quem é seu sobrinho? Como é que está a vida de vocês desde da última sexta-feira? Caraca, é muito, muito foda a forma como esse delegado falou aqui, porque ele fala de uma forma bem convincente, né? Que realmente vai lutar por justiça para fazer que ela aconteça. Porra, é muito legal quando você ouve alguém da justiça falar assim, com essa convicção. É muito legal, cara. É muito legal porque você se sente confortável com tudo que ele tá falando ali. E você quer se manter ouvindo, sabe? E isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Parabéns aí ao delegado. Boa tarde, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer à delegacia, todo o amparo aí, toda a atenção, Dr. Albert, toda a atenção. Essa parte técnica está fazendo toda a diferença para a família, né? Hoje o Rodrigo, ele está em estado gravíssimo, ele continua em estado gravíssimo, né? Minha irmã, meu cunhado, minha irmã não sabe o que é dormir mais, não sabe o que é casa mais. Meu pai mora em Goiânia também, veio para cá semana passada para dar toda a atenção. Então, a família parou para essa situação. É muito difícil ver o seu sobrinho, o seu neto, o seu filho nesse estado. Onde você para todas as suas atividades, toda a sua energia é focada para isso. Hoje a Rejane, o Ricardo, Isabela, eu estou com muito orgulho deles, focado no Rodrigo. O Rodrigo tem uma família enorme, ama ele demais, mostrou que tantos amigos que ele tem indo lá no hospital. Hoje vai ter outra oração lá às 19h30, então ele demonstra ser uma pessoa que todo mundo gosta, todo mundo gosta. Legal. Eu sempre tive muita ligação com o Rodrigo, por parecer fisicamente, por o jeito de conduzir as coisas da vida parecer também. Então nós sempre tivemos essa ligação. E é muito difícil ver hoje
esse menino que eu amo tanto, sempre amei demais, ali na cama. Não sei, estou com minha irmã, estou com todos, Deus mesmo. Eu sei que ele é um menino muito vaidoso, atleta, apaixonado por futebol, muito colado no pai, sempre lutou para entrar em algum time de futebol, acho que já viajou o Brasil inteiro, então essa parceria dos dois sempre existiu. E ver seu filho agora, nesse momento ali, Nossa, devastador. é barra mesmo. Vendo esse menino vaidoso, bonito que é, eu fico imaginando, e aí? Hora que ele acordar, olhar no espelho. Como é que vai ser? Isso dói muito de pensar nisso daí. O que ele vai sentir? E... Mas então ele desfigurou o garoto Mas... na pancada? A gente fala do Rodrigo, como é que foram os últimos momentos que vocês estiveram juntos? Como é que é o Rodrigo na convivência com a família? Como é que ele é com a irmã? Como é que ele é... Você falou do pai com a mãe. Ele é um bom aluno. A gente precisa aqui passar um pouquinho para que as Sobre quem é pessoas o ali garoto, né? atrás Quem da era? tela sintam um pouquinho, conhecer, para elas terem exatamente a noção da pessoa que está hoje no estado que se encontra. E automaticamente fazendo com que o outro realmente vejam ele como deve ser visto, né? Como um monstro covarde. Que é o que é. A minha irmã sempre vai para Goiânia, alguém vem para cá também. Hoje minha mãe mora com a minha irmã e até dificultou um pouquinho para ela ir para Goiânia, mas vai. E sempre a Regiane vai para Goiânia, vai a família toda. O Rodrigo sempre está convivendo com todos os primos, ele sempre está junto. Ele é um amor com todo mundo é apaixonado por ele, porque é um menino muito, né? Carismático, muito educado e parceiro de todos os momentos ali na vida de todos os primos. Em festa, em aniversário, em Natal, reunião de família. Então, todo mundo tem muito amor por ele. Eu venho para cá, eu imagino, eu vou abrir esse porta-malas desse carro e estou levando para Brasília todo esse amor da família que é dentro desse porta-mala para mostrar para ele sentir. Todos estão sentindo esse abalo que está na vida dele. Qual que é a sensação de saber ali que o autor, a questão do Rodrigo, né, deixar o Rodrigo naquela situação, e ele está em liberdade, continua vivendo de uma forma normal? Qual que é a sensação hoje que passa para a família disso? Olha, é uma clara injustiça, né? Nos últimos vídeos aí, no último vídeo, mostra nítido a diferença de proporção de corpo, proporção de tamanho. É um menino de 16 anos e um cara de 19 anos, muito maior que ele. Altura, largura, força. Isso é fisiológico, não tem muita discussão sobre isso. Então, quando você vê isso acontecendo, já dói demais a injustiça de não saber que ele não está preso ainda. Foi muito satisfatório saber que a Isabela veio até a delegacia, Pablo, e acho que em menos de uma hora ele estava sendo preso. Eu estava totalmente desnorteado em Goiânia e falei, ele não vai acontecer nada. Em menos de uma hora ele estava preso aqui, estava descendo a viatura aqui. Que bom. Já dá uma paz saber que algo está acontecendo. Mas quando aparece que não é um caso isolado, que o Rodrigo, ele é mais uma vítima, ele é a nova vítima, dói muito, porque poderia ter freado esse cara antes. Podia ter freado, Poderia ter sido podia ter impedido, feito né? algo antes, né?
Por isso que é a importância do meio de comunicação, tudo. Graças a isso, apareceu novas vítimas dele. Fico muito feliz de estar proporcionando isso. Até porque essas novas vítimas aparecendo e dando esses depoimentos são agravantes para ele, né? Então, isso acaba sendo bem positivo. Todos estarem proporcionando isso, essa segurança dessas vítimas dele vindo fazer a ocorrência de uma denúncia. Flávio, você tem esperança que com o depoimento da família, o delegado mesmo se mostra estar, embora tão experiente, emocionado com o caso. A família, a emoção é pura, mas o sentimento de revolta é muito grande. Você acha que com esse gesto da família ter a coragem de vir a público, falar com a imprensa, isso possa sensibilizar o magistrado que for analisar eventual pedido de prisão? Tomara. Olha, a tristeza é muito grande, muito grande. A revolta é muito grande. E eu consegui canalizar todo esse sentimento em busca de justiça. Da mesma forma que minha irmã, meu cunhado não aparecem, eles canalizaram toda a energia para o Rodrigo, para a oração, foi toda canalizada. E eu percebi que eu precisava precisava ter um porta-voz para eles. Não podia deixar passar. O objetivo também é não ter um novo Rodrigo, não ter uma nova vítima na sociedade para isso. Sim, eu espero muito. Eu estou a maior torcida para isso acontecer. Pra mim, a justiça é se esse cara pegar, sei lá, 100 anos de prisão e não sair de lá até coisar isso tudo. Eu sei que o máximo é 40 anos, né? E tá com o que? 19? Então, mesmo se ele pegar 40, ele vai sair com 40 mais 10, 50 mais 9, 59. Vai sair com 59 anos. Né? Porque senão já tinha desistido. Eu falei, não preciso falar nada, eu não preciso aparecer. Não gosto de aparecer de jeito nenhum. Pelo Rodrigo, por essa injustiça, resolvi aparecer. E tem total esperança, tem total sensação que o judiciário ele vai sensibilizar, vai perceber a gravidade do assunto, que não é um caso isolado. O senhor comentou assim, por cima, né, esse sentimento da família. Eu perguntei ao senhor como tem sido o contato que o senhor tem tido com a sua irmã, com o marido da sua irmã, nesse momento em que eles estão totalmente voltados para o outro. Olha, meu pai está aqui, né, dando todo esse apoio para ela. Eu não posso estar aqui todo dia. Seu pai tem que idade? Meu pai tem 74 anos. Nossa. Caramba, 74, mano. Parou a vida lá em Goiânia. Ele tá dando um apoio em casa para eles total. Não tem como eles chegarem em casa e o que eu vou fazer, o que eu tenho que organizar em casa. É impossível. Esse apoio é maravilhoso. Eu elogiei meu pai demais para ele. Eu não tenho como vir todo dia, estar aqui todo dia. Tenho trabalho, tenho família lá. Eu deixo a Rejane, ela quietinha ali. Eu sei a concentração dela. É mãe. O foco dela é o Rodrigo e ponto. Ela sabe as coisas fora que vão acontecer. Ela não quer notícia chegando para ela, porque é toda hora como que o Rodrigo está. Reviver toda essa situação. Então ela não dá tempo dela viver o momento, está melhorando, estou sentindo essa energia. Então, essa história, todo dia contar, eu deixo, eu não pergunto para ela. Mando mais mensagem para Isabela. Isabela, e aí, como é que está? Ti, está do mesmo jeito de sexta-feira, no quadro mais grave do coma, né? E estamos esperando
retirar, tem os momentos de retirada de sedação. Até porque, assim, eu acho que toda vez que, sei lá, por exemplo, a família tá passando por um momento complicado como esse, né? E toda vez chega alguém perguntando, como é que tá? Poxa, teve alguma notícia? Ele recobrou, sabe? É tocar de novo na ferida, né, cara? Lamento. Ainda mais agora, né? Sabendo que já não está mais entre nós. Que ele esteja no bom lugar. Então, estamos para poder ver reflexos, ver os sinais. Ainda não é a hora. E nesse momento que você vai perceber qual que está sendo a evolução da saúde dele. Eu não sei se hoje tirou, se vai tirar amanhã. Não consegui chegar ali no hospital ainda. E eu economizo muito a Regiana, o Ricardo, a Isabela, com essas perguntas. Então, vou chegar lá agora e vou ver como é que está. Os médicos dizem, então, que é um processo bem vagaroso, que tem que ir passo a passo, é isso que é dito à família? Eles dizem alguma coisa em relação à possibilidade de melhora do garoto? Todo caso neurológico, ele é um processo lento, né? Todo caso neurológico, ele é um processo lento. Caso neurológico, o médico não dá para falar 100% sim, 100% não. É aguardar. Olha, aconteceu isso, foi um traumatismo grave, teve que cortar a calota craniana. Caralho. Perdeu essa calota craniana, não pôde fazer esse implante para preservar ela. Isso me dói muito saber que quando ele acordar, o que ele vai perceber. Se contar que ele poderia ficar com sequelas, né? De repente ele não conseguiria mover mais um certo lado da face, entre outras coisas aí. O médico não tem como dar essa afirmação agora. Ele passa lá na UTI, tá bom, tá ruim, tá estável, mas a resposta será quando tirar a sedação, os sinais. Que mensagem você passaria para mãe do autor, ou para a família do autor, ou para possíveis autores? Fiquem atentos com o que temos em casa, alguma coisa nesse sentido? Aí que tá, cara. Eu acho, assim, complicado um pouco falar que nesse caso aqui a família poderia até ter culpa, porque de repente nem tem. De repente o indivíduo que é ruim mesmo por si só, sabe? Fica se garantindo. Sim, pode ser que ele se garanta nisso, naquilo, né? Pode ser que ele já tenha sido se envolvido com coisas até piores e ninguém sabe ainda, não veio à tona, né? Mas é complicado, né, cara? É complicado. Sei lá, se eu fosse... Eu não sei o que eu perguntaria, o que eu falaria, não. O que eu diria, eu não sei. Sinceramente. Olha, eu acho que quando você não percebe o seu filho, quando seu filho age de uma forma deliberada e tá tudo bem, vou colocar panos quentes sobre isso, seu filho vai sofrer sim. Hoje, o Pedro, ele tá sentindo o que ele não sentiu antes. Ele não sentiu isso em outras atitudes que ele teve. Hoje ficou mais grave a situação dele. Futuramente, não sei o que pode acontecer, estamos na torcida empenhado para frear. Caraca, aqui que eu recebi. Ó. Olha lá. O negócio vai cair pesado, hein? Caraca, alerta severo, maluco. Isso. Brabo. Mas tudo deu errado em relação à justiça. Ouviram? Quem que será a próxima vítima? Trovão. Cada vez demonstra que fica mais grave. Hoje, o Rodrigo é a situação mais grave. E o próximo? Como será? Os pais não estão pensando como esse filho que não sabe escutar um não
não sabe escutar um não, um freio que nunca escutou, agora ele vai ter que escutar, querendo ou não. Ele vai escutar. O freio existe para que ele seja usado, né? Mas às vezes por mais que você imponha limites, quanto mais você põe, mais o indivíduo caga para isso. Vamos falar logo direito, né? Caga mesmo, tá nem aí, entendeu? Tá nem aí, porque de repente pode ser aquele negócio. Pai e mãe, de repente não necessariamente os dois passem panos quentes para isso. De repente um é totalmente contra, mas tem outro lá que sempre abraça, não, meu filhinho, vai ficar tudo bem e tal. Infelizmente isso acontece. Então é essa mensagem. Seu filho vai sofrer muito mais, só que ele não vai escutar um não dos pais, ele vai escutar um não da justiça. E dói muito mais. Claro, em relação à questão depois do que aconteceu com o Rodrigo, apareceram vários vídeos, né, como você sabe, e aí eu queria que você, em nome da família, falasse em relação ao perfil do Pedro. Como é que a família enxerga essa situação? Porque, então, agora a gente sabe que o Rodrigo não foi a única vítima, é a mais grave, mas não foi a única. Então, levando em consideração o perfil do Pedro, o que a família enxerga em relação a isso? Olha, primeiro, a Rejane, o Ricardo e a Isabela, eles estão totalmente desligados dessa informação e não querem, nesse momento, eles não querem essa informação para não mudar o pensamento deles, a oração deles, a energia que eles estão mandando pro Rodrigo. Eu, meu pai, todos os familiares do Rodrigo, todos os amigos, todo o pessoal de Goiânia que conhece ele. Tem até uma fala sobre esse perfil. É um sociopata ali, né? Ele só tá cada dia demonstrando mais. E piorando. Estou falando, não estou afirmando, é a sensação que nós temos. Sim. Que é um cara que não tem freio algum, não importou, não tem sensibilidade nenhuma, não está preocupado o que vai acontecer com o Rodrigo, não está preocupado o que acontece com as vítimas dele, que todos são vítimas, né? Sim. Não está em nenhum momento preocupado. No primeiro vídeo dele de sábado, ele não está preocupado. Pedro, eu sei que você não quis agredir, eu sei que você não quis bater no Rodrigo. Nós sabemos, sim, não é? Você quis machucar, você quis humilhar. Ele não quis bater, ele quis agredir e humilhar, né? Espancar e humilhar, foi o que ele quis. O Rodrigo. Exatamente. Bater foi a única coisa que ele não quis. Ele quis humilhar ele, os amigos dele, a namorada dele, tudo rindo, os amigos protegendo ele. Essa sensação é muito humilhante para a família, é muito humilhante para a vítima, muito humilhante para a família saber que aconteceu isso com seu filho, com um garoto de 16 anos, que isso pode acontecer com qualquer um. Você dá boa festa, meu filho, cuidado, e ele volta daquele jeito. Vê o vídeo do Rodrigo apanhando, cuspindo sangue, cambaleando ali, né, tonto, e ele chamando, levanta, vai arregar, dói muito, doeu muito, me dói muito de saber que eu não pude estar presente para proteger ele, poder ir lá buscar ele. Tio, vem me buscar na festa. Lógico que eu não posso, moro em outra cidade. Então, isso me dói muito. Essa minha energia está canalizada para buscar a justiça mesmo. Essa energia minha está canalizada para estar aqui, para poder ter toda a esperança que vai acontecer alguma coisa, alguma proteção, um freio para a sociedade com ele. Ter esse vídeo do Pedro pedindo desculpas à família, dizendo que se entendia que estava orando também, né, para que ele melhorasse. Vocês foram procurados pela família do Pedro? Existiu essa tentativa de contato? Era isso que eu queria saber. Ou de ajuda, também. até com os custos, né, do hospital do Rodrigo? Não, ele não procurou, não procurou, a família não procurou, não tem procura nenhuma. A desculpa dele
eu percebo mais que ele está tentando a desculpa para ele. Olha, eu estou atrapalhando a minha vida mesmo, deixa eu tentar ver se eu acredito que eu vou me desculpar. Ele não está preocupado com o Rodrigo, não. Nós não precisamos. O Rodrigo, família do Rodrigo, eu vou te mandar um dinheiro aqui. Tá? Não é isso. Não é, fora, longe disso. Hoje, o que nós buscamos é a lei. Queremos resolver isso. Então, esse vídeo de desculpa é muito superficial, é muito para ele mesmo. Não tem Rodrigo, não tem Rodrigo na história, não tem família nenhuma naquele vídeo dele. É só para ele mesmo. Ego, né? Questão de ego. A gente sabe, o senhor está falando agora em relação à questão das leis, né? Da aplicação das leis. E a gente sabe que a soltura do Pedro é justamente uma forma de aplicação da lei. A minha pergunta é, embora tenha sido respeitado o que diz a Constituição, o que diz o Código Penal, fica aquela sensação de impunidade, já que o valor de R$24 mil, considerando a vida que ele tem, é um valor muito pífio, e agora ele, de qualquer forma, está em casa, está ali em liberdade, enfim. Embora tenha sido aplicada a lei, fica essa sensação de impunidade? Olha, inicialmente, a gente não acreditou no que aconteceu, porque prendeu em 1 hora, maravilha, resolveu essa parte. Foi sábado, né? Sábado, solto, R$24 mil, Nossa. E tchau. Vai dormir com a sua mãe, vai dormir em casa, vai tomar um bom banho. Com certeza chegou um bom jantar. É isso que é foda, cara, porque, de novo, cara, não era pra ter essa coisa de fiança, não, cara. Pode colocar o valor mais exorbitante possível que a pessoa pode pagar. Não deveria ter, cara. Não deveria existir isso, fiança, não deveria. E aí provavelmente é réu primário ainda pra piorar a situação, né? Mais um motivo dele ter sido solto. Ainda tem isso. E o Rodrigo tá lá, a Rejane tá lá, o Ricardo tá lá, Isabela, no desespero, sem saber o que pode acontecer. Que aconteceu, infelizmente. Dói muito. Faça a pergunta de novo, que eu perdi um pouquinho. Não, se apesar de ter sido a questão não é criticar a lei, se apesar sim, de não, a lei, mas ainda fica aquela sensação na família de que não foi a justiça. Nesse momento, teve essa sensação, sim, de injustiça. Depois, o Dr. Pablo, o Dr. Albert entrou depois, fui conversando, é o protocolo. Não tem nada a ver com a delegacia, é o protocolo, não tem muito o que discutir. Infelizmente. Espero que mude Todos esperamos, a lei sobre isso, mas não vai mudar. Não acredito tanto, não. Não vai mudar. Mas o que me preocupou mais não foi nem a questão da injustiça ali. Primeiro tem esse sentimento, foi as vítimas. O que pode acontecer com a Isabela saindo do hospital? Porque, como ela denunciou, o que pode acontecer com meu cunhado? O que pode acontecer com os amigos do Rodrigo? O Arthur. O Arthur tá em casa, desesperado. Ele não consegue sair de casa. Como se fosse uma espécie de dano colateral, né? Fulano foi preso por causa de vocês, agora vocês vão ver e tal. Pode acontecer, viu? Entendeu? Então, essa que foi a preocupação quando ele saiu. Já demonstrou que não tem discernimento nenhum. O que impede dele, sábado ou domingo, tá, ir atrás? Proporcionar mais um novo evento. Nada freia ele. Se ele não tinha nenhum problema antes em relação a isso, fez o que fez, porque ele não vai fazer agora, que teoricamente estaria desesperado, preocupado, né? O famoso que é um peito pra quem já tá cagado, né? Teoricamente. Mas o que demonstra, não. A questão da fala dele, acerca das testemunhas, é muito preocupante, porque a soltura do Pedro Turra provoca
em testemunhas vulneráveis, menores de idade, a não querer depor, a saírem, não quero estar no meio disso, dessa situação. E aí, cada vez que se alonga isso, e essa sensação de impunidade de alguém que batia nas pessoas antes mesmo de não ter nenhum tipo de penalidade agora, ele pode não sofrer nada. Agora ele pode fazer se ele tem um motivo, porque se alguém entregar ele já tem um motivo. Se alguém testemunhar, ele já tem um motivo. E antigamente não tinha motivo nenhum para ele sair na rua, bater em pessoas, agredir pessoas mais velhas. E tem outros elementos ainda que chegaram ao nosso conhecimento recentemente, de outros fatos que ainda serão revelados. Então, assim, é muito preocupante. E com isso, a paz social só será possível no momento em que ele for preso. Aí sim, todas as testemunhas que ainda não compareceram terão coragem de comparecer. Esses outros elementos são brigas? Também. Não. Por hora, outras pessoas que foram vítimas que ainda não vieram à delegacia. Mas existem outras vítimas que já compareceram com fatos novos, entendeu? É isso. O senhor teve conhecimento de alguma testemunha que até tinha a intenção de colaborar, prestando depoimento, e se sentiu intimidada com o fato do Pedro estar solto? Inúmeras, não uma, inúmeras, mais de 10. Nossa. Todo mundo que estava na festa ainda não prestou testemunho. Por conta do medo? Sim, todo mundo. Todos os adolescentes ou adultos não vieram prestar depoimento por medo. Mas será que agora vai mudar? Agora que a gente sabe que o rapaz faleceu, será que vai mudar agora? Porque ele está solto? Sim, porque ele está solto. Todas. Mas em relação a risco de vida, doutor? Sim, mais de 10. Se antes de todo esse acontecimento, o Rodrigo, a menor, o idoso, o outro rapaz, ele fez, porque sendo testemunha contra ele não pode fazer, né? Qualquer momento. Essa é a minha necessidade de estar gravando vídeo, de estar publicando, pedindo, prenda ele, porque freio, né? Precisa ter um pouquinho de paz, concentrar na recuperação. O Rodrigo tem um pouquinho de paz sobre isso, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Esse é um fato novo, então, ou seja, o fato dele estar em liberdade, isso prejudica o processo de investigação. Exatamente. Porque coloca medo em possíveis testemunhas. Essa parte é com eles que eu não... Essa parte eu não sei. O que acontece? Eu comecei a coletiva um pouco tarde porque eu fiz uma oitiva da vítima da bebida, dele ter forçado introduzir bebida ali contra a garota que à época tinha 17 anos. Essa oitiva foi uma oitiva de 1 hora. 1 hora de gravação com fatos estarrecedores da conduta do autor que convivia com ela. Fatos até dessa vítima sofrer em determinadas situações torturas com taser, choques elétricos. Foi dito. E ela foi muito corajosa. A mãe acompanhou todo o depoimento, pediu para que não fosse informado a qualificação, para não expor a filha. Mas o que eu digo para vocês, hoje eu dou 100% aqui, ó, na câmera, que a gente vai fazer justiça. Não só para a família do Rodrigo, mas para a sociedade brasileira se sentir ali como parte, e que a justiça é para... Caraca, o olho dele vermelhão, mano, de emoção. A todos. Doa quem doer. Doa quem doer, isso aí. Isso em relação das testemunhas, dos casos... Também. É um conjunto de... É um conjunto de... É o que eu sempre falei com o próprio Flávio, que a gente começou... É engraçado, conheci o Flávio através da esposa, que a esposa, num comentário numa rede social, ela colocou assim: será que o delegado
não viu o vídeo, eu cheguei e coloquei, falei assim, o delegado não participa da audiência de custódia. Quem está na audiência de custódia é o juiz, o promotor e o advogado do acusado. Caraca. Se dependesse da vontade do delegado, ele nem saía. A pena do autor não seria só de 2 a 8 anos. Se dependesse da minha vontade, a gente teria outro tipo de legislação. Não só da sua, como da nossa, senhor delegado. A nossa também, cara. Enquanto esse tipo de coisa rolar, cara, acontecer, a gente só vai ver coisa pior acontecer, pode ter certeza. Totalmente diferente. Eu acho que uma pessoa que comete o crime que ele praticou não tem direito de voltar a viver em sociedade. Concordo. Infelizmente, não é a pena. E isso ele estava falando enquanto ainda não tinha notícia, né? No caso, ainda não sabia que o rapaz tinha falecido e tal. Agora que ele faleceu, nossa. Adequada. Certamente não é. A pena adequada seria o tempo que a vítima ficasse na situação que se encontra hoje. Boa. A gente não sabe como é que ele vai voltar. Um menino que teve 12 minutos com o coração ali parado. 12 minutos. Um menino que teve uma veia do cérebro que teve que ser suturada ali em razão do aneurisma, encharcando todo o cérebro. Quais são... Por isso que houve o sangramento nasal. Tá merda. As sequelas que vai acarretar essa vítima. Então, assim, eu sempre fui um policial estrategista. Não ia adiantar de nada eu, na segunda-feira, após a soltura dele, fazer uma nova representação, porque era a única forma dele voltar a ser preso agora com mandado de prisão expedido pelo judiciário. O que a gente precisa para demonstrar para o judiciário que o judiciário não chegou a entender ali naquela audiência de custódia com a decisão que ele tem um bom comportamento? Não, até entendeu, só que era mais importante ele estar solto, né? Até porque ia rolar uma fiança muito alta. É levantar o perfil desse autor, demonstrar ali que o autor, aquele fato não foi um fato isolado. E graças à coragem de algumas pessoas, foi possível a gente chegar a esse perfil. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai chegar a um resultado positivo nesse caso. Eu, desde sexta, eu mal durmo. Caraca. Deu a flor da pele, mano. A dor de um pai, né, delegado? A flor da pele. Complicado. Bom, voltando aqui, exatamente isso. Eu sou pai e eu me coloco na posição daquela família. Não só daquela família, né? E esse depoimento mesmo hoje que eu fiz de 1 hora foi presenciado por uma mãe, e a mãe ouvir a filha falar que foi torturada não é fácil, porque é um sentimento de proteção. E aumenta a sua responsabilidade, sua obrigação, né, como delegado, como policial. Com certeza. Para evitar novas vítimas. Flávio, você falou sobre essa questão da sensação de impunidade, de canalizar essa energia que tem em você para buscar justiça, você pode até falar sobre isso. Ontem, o Tribunal de Justiça aqui do DF negou o primeiro pedido da defesa para a prisão preventiva do autor. Como é que vocês enxergam essa situação? Já com todo esse histórico, com tudo isso que está acontecendo? Eu quero falar sobre isso até. Eu quero falar primeiro, e depois eu complemento.
A prisão, quem é o senhor do inquérito hoje é o delegado, né? O que eu faço é ser fiscal da lei e ajudá-lo nas considerações pertinentes. Observando o deslinde do caso, observamos que existiam vários elementos suficientes para a realização de um novo pedido de prisão. Quais são? Se as testemunhas se sentirem ameaçadas, a questão do perigo de fuga, o seu alto poder aquisitivo econômico, outros relatos surgindo de outros crimes cometidos, então é questão de ordem pública. E aí, identificando esses elementos, nós temos uma equipe, um corpo jurídico, que falamos, nós podemos fazer o pedido direcionado ao delegado. O delegado se manifesta, envia para o poder Judiciário e o Judiciário decide. Esse foi o entendimento. E aí foi indeferido o pedido, falando que a gente não tinha legitimidade, mas o endereçamento foi encaminhado para o delegado realizar as manifestações. Só que aí o Judiciário pegou e manifestou sem a manifestação da delegacia. Aqui não existe nenhuma briga, nem rixa, nem tipo de divisão. Nós estamos lutando em prol de uma situação que seja revelada, qual seja a verdade dos fatos. Ele tem que ser penalizado porque ele faz não só pelo Rodrigo, que ele fez pelo Rodrigo, mas por todas as vítimas que vêm surgindo até então. Agora pode concluir, desculpa. Não, explicando essa situação, ontem, né, a gente teve essa preocupação, que recebemos essa notícia do indeferimento do Judiciário sobre uma representação. Eu conversei até com o próprio doutor na quarta-feira e é o que eu disse. A gente, como eu estava dizendo anteriormente, a delegacia ela espera o exato momento para fazer o pedido. Qual que é o exato momento? Quando é traçado o perfil do autor, para que o juiz, ao analisar os fatos, ele não tenha dúvida. Que ele não fique ali com aquela imaginação, foi só uma tragédia, foi uma briga besta que uma vítima acabou levando a pior. Então, é de suma importância, a gente trabalha desde sexta-feira nesse sentido, né, de levantar, demonstrar que realmente a forma do autor agir é uma forma que ele não se preocupa com o outro ser humano, né? E aquela imagem que nós recebemos na quarta-feira, né, dele desferindo tapas ali no rosto de um senhor chegando na sua residência, aquilo ali, o que eu posso dizer? A gente conseguiu fechar o diagnóstico. E a delegacia tomou as medidas. Desequilibrado. Só que como o doutor ele já vinha conversando comigo, né, a respeito, ele fez esse pedido, mas esse pedido foi entendido pelo juiz como se fosse para ele. E como o doutor não tem legitimidade de fazer o pedido, foi indeferido. Então é só isso. Não é uma... Não analisou mérito, né? Não foi analisado mérito. Foi só que o advogado não teria condições de legitimidade para fazer esse pedido. Então, podem ter certeza que... Diga. Não, pode ter certeza que quando ele analisar da parte legítima, eu acho que a gente vai sair aí vitorioso para fazer justiça. Com a sensação de justiça feita, né? Deixa eu perguntar, mas uma pergunta técnica mesmo. Esse perfil dele já foi traçado e o senhor, nessa primeira fala, usou a palavra sociopata algumas vezes. Eu queria saber se a Polícia Civil vai tratar ele mesmo como sociopata no inquérito, quando isso for... Não, é diferente. Psicopata é uma coisa, sociopata é outra. O sociopata é o que ele não se preocupa com o bem-estar alheio. Com o sentimento alheio. Né? Não que ele é psicopata, ele mate por prazer. Não. O sociopata é exatamente a pessoa ali que ele desfere tapa na cara de um senhor de 49, 50 anos e vai para casa se vangloriar com os amigos de ter agredido um indivíduo mais velho. O sociopata é exatamente aquele indivíduo que sabe da gravidade da lesão, grava um vídeo pedindo perdão, que qualquer um vê
que não é um vídeo com sentimento do coração. Nítido. Então, assim, a sociopatia não quer dizer que ele não vai ser apenado. Ele é apenado da mesma forma. Eu estou falando que é uma pessoa que não vislumbra sentimento com o outro. Com o que aquele senhor chegou em casa e falou para os filhos? Eu fui esbofeteado. O sociopata é o cara que descarrega o taser numa vítima e fica rindo para ver ela sentindo dor e não está preocupada com aquele sentimento dela. Então é nesse sentido. Não quer dizer que ele vai ter qualquer benefício. Pelo contrário, a sociopatia dele vai colocar ele atrás das grades. Mas a pergunta é essa, se essa palavra está sendo dita... Então, assim, chega a vítima aqui... Ué, cortou? Doutor, ele me descarregou um taser, me deu choque até o aparelho acabar. E eu falei, e como é que ele ficava? Ficava rindo. Você soube, eu perguntei para essa vítima, você soube a questão do senhor lá em junho, que ele apanhou, levou tapa na cara? Doutor, ele ficou se vangloriando para os amigos de ter feito isso. É isso que eu falo. Então, assim, a questão do Rodrigo não é uma questão isolada, entendeu? Então, assim, é a forma que ele trata o seu dia a dia, a forma que ele trata as pessoas, a forma que ele trata, por exemplo, a pessoa que não tem um poder aquisitivo que ele tem. Então, assim, ele trata a pessoa com desprezo, como menor, como pior. Então, é isso. Então, a gente conseguiu, e é o que eu falo para vocês, depois de conseguirmos juntar todos esses elementos, eu sou um cara que eu sempre, apesar da justiça ser uma justiça branda, eu sempre falo isso, a nossa legislação é extremamente branda, mas eu acredito muito na justiça. Eu acredito muito no Ministério Público. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente vai chegar a uma solução positiva nesse caso o quanto antes. Você falou várias vezes sobre essa questão de fazer justiça e fazer um levantamento do perfil dele agora, mas eu queria saber se você poderia detalhar um pouco mais quais são os próximos passos para que essa justiça seja feita e também levantar a hipótese que tinha sido levantada recentemente sobre o fato dele poder fugir do país, como que isso está sendo tratado agora, já que a prisão política dele não foi autorizada. A prisão não foi autorizada por não ter legitimidade. Não foi analisado o mérito. O juiz não analisou o mérito. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a gente vai lograr êxito. Vai lograr êxito. Lograr êxito que eu falo em questão de justiça. Essa justiça tem que ser feita. Então, assim, ele, hoje, em liberdade, é uma injustiça tremenda. Se fosse só aquele fato isolado, se fosse só aquela questão isolada, eu até poderia, assim, ter um sentimento da família, do que está passando, mas eu ficaria assim, tá, pode ter acontecido uma tragédia, não era para acontecer. Mas depois de todas as análises posteriores e com a colaboração, a gente chegou a um outro perfil. Um perfil de uma pessoa que não tem empatia com o próximo. A sociopatia é isso, não ter empatia com o próximo. Ele, no vídeo, ele batendo no Rodrigo, percebe claramente, não estou preocupado. Vários murros na cabeça, ele não quer bater em outro lugar, eu quero bater na cabeça da pessoa, eu quero humilhar a pessoa. Um vídeo, a namorada fazendo vídeo rindo, é humilhar. O Rodrigo saiu de lá humilhado, espancado, entendeu? E nesse momento ali, tinha essa situação. Conversei com o Dr. Pablo, tá. Logo apareceu a sensação da família. Eu falei, esse cara é louco. A sensação da família, o que a família sente. Que bom que apareceu muita coisa.
e mostrou o que a família já estava sentindo. Como foi importante. Apareceu segunda-feira, apareceu um outro caso, terça-feira apareceu um outro caso, quarta-feira apareceu um outro caso. E agora tá tendo essa nova conversa, que também só estou escutando aqui. Então, tudo que a família sentiu na sexta-feira, ele só provou. Sexta, sábado e domingo, só tinha escutado só o lado dele, só teve a fala dele, publicações dele, não tinha falado nada com a família. Porque não importa, mas só tinham falado com ele. Depois que ele saiu, que ele percebeu que a família está falando, que está publicando, eu comecei a ter esperança ali, que ele começou a baixar a guarda. Começou a fazer aquele vídeo de pedindo desculpa. Só que não. Só fez esse vídeo porque ele começou a perceber o prejuízo que ele está tendo. Qual que é o prejuízo que ele está tendo no momento? Não posso sair, não sou mais a estrelinha, certamente amigos afastaram, porque os pais falaram, sai dali porque vai sobrar para você. Certeza. Esse é o vídeo de desculpa dele. Certeza. Prejuízo dele. Não está preocupado com vítima, nunca. Já tinha, em casa, nós já tínhamos percebido isso claramente. Doutor, eu até estou perguntando para o delegado também. Vocês comentaram que tinham outros relatos de outros casos. Esses outros relatos, eles completam esse perfil agressivo da vítima ou eles falam também sobre outros crimes? Não, o que eu estou te falando, por exemplo, vamos lá. Quem veio aqui comentar de crimes praticados contra ele? Que o autor praticou. Aqui compareceu, já havia uma ocorrência sem tombamento de termo substanciado, uma briga no Parque Águas Claras. Ok, nesse caso, mas era um caso que não tinha sido tombado, enfim, era versão. Ou seja, não tinha sido feito BO, não tinha sido feito nada. Aconteceu, acabou ali, acabou, valeu, morreu. Versão de um com a versão de outro, né? Aí segunda-feira, sem fatos novos relacionados a nenhum crime praticado por ele. Terça-feira, comparece a garota que hoje tem 18, na época 17, narrando a situação do vídeo que ela foi gravado, ele obrigando ela a ingerir bebida alcoólica. Na quarta, o senhor que acompanha o jornalismo aqui, ele viu e falou, é o mesmo agressor que me agrediu em junho do ano passado. Compareceu, registrou. Ou seja, não foi nem mesmo próximo, foi ano passado ainda. O que já prova aí que ele já vem de uma pegada há muito tempo nessa pegada de agredir os outros, de intimidade, de fazer isso e aquilo, né? Já é uma grande prova. E a gente obteve imagens dessa agressão. O que aconteceu? Após juntar todas essas informações, né, a gente já traçou um perfil, ok? Posteriormente, essa menina de 18 anos, 17 para 18 anos, ela quis falar sobre outras situações. Por quê? Ela foi uma pessoa que conviveu com ele e com a namorada durante um certo período de tempo. Então, assim, eu achei importante ela vir e ela falar dessa convivência. Como que ele tratava as pessoas? Que é o que eu falei para você. A pessoa que é uma classe social mais baixa é tratada que nem lixo. No caso, o que ele está querendo dizer é como que ele vivia socialmente com os amigos, né? As pessoas que estavam do lado dele ali também, como que ele lidava com pessoas que tinham uma classe social mais baixa que a dele, com certeza era humilhar, pode ter certeza disso. Foi trazida essa informação, que ele descarregou um taser nela só para ver ela sentindo dor. Foi trazida outras situações de humilhação que ele fez com ela.
Então, assim, não ocorreram assim, outras pessoas apareceram aqui para prestar depoimento, dizer que foi também vítima dele. Mas, assim, foi de suma importância e muito, assim, contundente o depoimento dessa vítima, demonstrando como é que era o dia a dia e o que ela acabou ali sofrendo na mão do autor, né? Então, resumindo, é isso. E eu não tenho dúvida que, da mesma forma que eu tracei um entendimento aqui, da forma que ele age no seu dia a dia, o Ministério Público terá o mesmo entendimento, assim seja, e o Judiciário o mesmo. Então, assim, eu não acredito que o juiz vai pensar diferente. Desculpa até interromper o raciocínio, a gente está publicando no site, quando a gente conversa aqui, eu só queria confirmar, por favor, como é que a gente pode te acreditar. O seu Flávio de quê? Flávio Henrique Tormin Fleury. Como é que escreve o seu último? T-O-R... F-L-E... Não, Tormin. T-O-R-M-I-N-N Fleury com Y no final. M-I-N-N. Fleury com Y. Sou fisioterapeuta. Não. Tudo já foi pedido. Pode aguardar. Tudo já foi pedido, pode aguardar. Então vem isso aí. Fábio Aguiar, delegado-chefe da Albert Alex. Meu irmão. Alex com H no começo. Temudo, H no começo. Alex. Alex com H. Eu quis trazer isso aqui. Meu? Obrigado. Eu quis trazer isso aqui e eu acho que e não pelo fato do delegado ter se emocionado, não foi por isso que eu trouxe, mas pelo eu queria saber o que o delegado ia falar sobre o assunto. Até porque também, como eu disse, eu não estava inteirado, né, na situação. Então acho que foi bem interessante poder. Bom, assistimos aqui pela Metrópolis, né? Como vocês podem ver, tá? Eu não estava por dentro do caso, né? Eu soube uma coisa aqui, outra ali, mas nada além disso. E é coisa muito pior do que pareceu, porque pra mim era só uma briga lá entre adolescentes e tal, mas pior, né? Tanto que a consequência final veio recentemente aí. Aqui tem exatamente 2 dias. Pedro Turba, o piloto que destruiu uma vida por causa de um chiclete. Só que não é isso, né? A gente já sabe. Não aceita ser contrariado, não aceita que as pessoas pensem o delegado acabou de falar, né? Diferente dele. E é uma pessoa violenta. Então é uma pessoa que resolve os problemas, apesar da pouca idade, é uma pessoa que resolve os problemas com violência. Uma pessoa que resolve os problemas com violência, que não aceita ser contrariada. Essas foram as palavras ditas pelo próprio delegado do caso, Pedro Piloto. Um jovem que deixou outro em coma por causa de um chiclete e que agora tem um passado envolvendo violência sendo exposto. Onde que e que agora tem um passado envolvendo... Tá mostrando arrependimento? Eu não vejo. Sendo violência sendo exposto. Mas quem é Piloto? Quem são seus pais? Quem é sua família? Descubra agora, aqui no Biografia do Crime. Pedro tem 19 anos e se apresenta como piloto de automobilismo. Ele fazia parte da Fórmula Delta, uma categoria conhecida como Escola de Pilotos. É o tipo de competição que serve de porta de entrada para quem sonha seguir carreira no automobilismo profissional. Mas correr na Fórmula Delta não é para qualquer um. Os custos de uma temporada variam, em média, entre 200 e 400 mil reais. Nossa. Valor que envolve carro, equipe, manutenção, logística e inscrições. Ou seja,
não é um esporte acessível. Foi nesse cenário que Pedro corria. Até que, no dia 26 de janeiro, poucos dias depois da agressão, a organização da Fórmula Delta anunciou o desligamento dele do quadro de pilotos da temporada 2026. Desligamento ao cacete, tinha que ser expulso para nunca mais pilotar nada. Em nota oficial, a categoria afirmou que a decisão já estava em andamento, mas que precisava resolver questões jurídicas internas antes de tornar o afastamento público. A nota é cuidadosa, quase burocrática, mas o recado é claro. O nome de Pedro se tornou incompatível com a imagem da categoria. Além do automobilismo, outro ponto chama a atenção no histórico dele. Pedro passou a integrar o quadro societário de uma empresa antes mesmo de completar 18 anos. Registros públicos mostram que ele entrou como sócio da Turra Participações Ltda, ligada ao setor agropecuário, em janeiro de 2024. Na época, ele ainda era menor de idade. Pela lei brasileira, isso é possível. Menores podem, sim, participar de empresas, desde que representados ou assistidos legalmente pelos responsáveis. Eles não tomam decisões sozinhos, mas podem ter participação formal no negócio. Ainda assim, o dado chama a atenção por envolver alguém tão jovem em uma estrutura empresarial. Os registros não detalham como se deu essa representação legal, mas confirmam um ponto importante. Pedro já tinha acesso a patrimônio, empresa e ambientes de poder antes mesmo da maioridade. Esse contexto ajuda a entender por que, após a agressão, o caso ganhou outra dimensão. Não se trata apenas de uma briga entre jovens. Trata-se de um personagem que circula em espaços privilegiados, com recursos, influência e uma rede de relações próximas. Fatores que, em investigações desse tipo, sempre levantam alertas. E é justamente nesse ponto que a versão apresentada por Pedro à polícia passa a ser analisada com ainda mais atenção. O depoimento de Pedro Arthur Turra Basso à Polícia Civil aconteceu logo depois da prisão em flagrante e chamou a atenção por um detalhe. Durou menos de 4 minutos. Em um caso com uma vítima em coma, cada palavra passou a ser analisada com cuidado. No vídeo, Pedro conta que estava dentro de um carro com amigos e que só foi até o condomínio em Vicente Pires porque um deles queria encontrar a ex-namorada. Segundo ele, o clima era de brincadeira. Você vê que ele tá inquieto. Aqui, ó. Não tá inquieto pelo que fez, mas tá inquieto por estar ali tendo que repetir tudo que aconteceu. Dessas brincadeiras, de acordo com o próprio relato, era jogar chiclete nas pessoas. Pedro afirma que jogou um chiclete em um dos jovens, que todos riram, e que alguém comentou que o chiclete quase teria acertado outra pessoa. Foi a partir daí que a situação teria mudado de tom. Ainda no depoimento, ele diz que o adolescente reagiu, dizendo algo como: "Se fosse em mim, eu ia quebrar na porrada." Pedro afirma que entendeu aquilo como brincadeira e decidiu descer do carro para confrontar o jovem cara a cara. Segundo ele, houve uma empurrada, uma tentativa de soco e, a partir disso, a confusão começou. Na versão apresentada, Pedro insiste que tentou apartar a briga. Afirma que o adolescente não parava e que ele precisou agir para se defender. Em um momento do depoimento, ele sugere que, se não tivesse reagido, a situação teria sido ainda pior. Essa narrativa é reforçada por alguns amigos que estavam no local e também foram ouvidos pela polícia. Alguns deles afirmaram que, minutos antes da agressão, o adolescente estaria manuseando um canivete. Esse detalhe se torna central na tentativa de caracterizar a situação como legítima defesa. O problema é que esse suposto canivete não aparece nas imagens das câmeras de segurança já analisadas pela polícia. Até o momento, nenhum vídeo mostra a vítima armada ou representando uma ameaça clara que justificasse uma reação violenta nos termos da lei. Outro ponto que chama a atenção é que a menção ao canivete surge apenas nas versões posteriores, repetidas por pessoas próximas a Pedro. Nos registros iniciais da ocorrência e nas imagens, esse elemento simplesmente não aparece. Ele chegou a dar socos no rosto da vítima, inclusive a cabeça do menino chegou a bater no carro. Segundo a Polícia Civil, foram cerca de 5 socos. E eu tenho certeza de que você gosta do nosso conteúdo. Então, não se esqueça, você nos ajuda a começar um novo elemento.
Quando entre o que é dito e o que é visto, que a investigação começa a mudar de rumo. Quando a defesa de Pedro insistia na tese de legítima defesa, um novo elemento entrou no inquérito e mudou. A legítima defesa não é encher a pessoa de golpes. Legítima defesa 1 ou 2 e olha lá. Completamente o rumo da investigação. Uma conversa privada, obtida e divulgada pelo portal Metrópolis, passou a ser tratada pelo Ministério Público como peça-chave do caso. As mensagens foram trocadas depois da agressão, quando o episódio já tinha repercussão e antes da consolidação dos depoimentos formais. E o conteúdo chamou a atenção pelo tom direto e pelo objetivo claro: alinhar versões. Em um dos trechos, o interlocutor orienta Pedro a manter a narrativa de que tudo teria sido legítima defesa. A conversa traz frases como "foi legítima defesa", "vai dar nada não", e a insistência na história de que a vítima teria sacado um canivete. Exatamente o ponto que não aparece nas imagens e que surge apenas nas versões posteriores. Para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, não se trata de uma simples conversa de apoio emocional. O entendimento é de que há ali uma orientação explícita sobre o que deveria ser dito, com a intenção de moldar a narrativa dos fatos e afastar a responsabilidade criminal. O contexto pesa ainda mais contra o investigado. Parte das testemunhas é composta por menores de idade, o que, segundo o Ministério Público, aumenta o risco de influência indevida, direcionamento de falas e até intimidação. A repetição da mesma versão, especialmente sobre o suposto canivete, reforça essa suspeita. As imagens analisadas pela polícia mostram o adolescente sendo cercado e agredido. Não há, até agora, nenhum indício visual de que ele estivesse armado ou representasse uma ameaça real capaz de justificar a violência. Ainda assim, a narrativa da arma branca passa a ser repetida quase como um roteiro. Foi esse conjunto de fatores que levou o Ministério Público a pedir medidas mais duras. A conversa foi citada tanto em pedidos de busca e apreensão, quanto no requerimento de prisão preventiva. O argumento central era claro: havia indícios de interferência direta na produção de prova. Fez até o bigodinho para não parecer um meliante, né? Um bandidinho de merda. Ah. Na decisão que decretou a prisão preventiva, o juiz foi direto ao afirmar que Pedro demonstrava acreditar na impunidade e que a prisão é o único freio. Segundo a decisão, havia risco concreto à instrução criminal e à ordem pública. Em coletiva à imprensa, o delegado se emocionou ao falar sobre o caso. Obrigado. A pena do autor não seria só de 2 a 8 anos. Se dependesse da minha vontade, a gente teria outro tipo de legislação. De todos nós. Totalmente diferente. Eu mal durmo. Complicado. Você põe no lugar dos pais, né, cara? É dor de um pai, né, delegado? Imagina os pais do garoto, como é que estão agora, nesse instante, depois do que aconteceu. Bom, voltando aqui, exatamente isso. Eu sou pai e eu me coloco na posição daquela família. A partir desse momento, o caso deixa definitivamente de ser tratado como uma briga isolada. Para as autoridades, passa a existir um padrão de comportamento, violência no ato e tentativa de controle da narrativa depois. E conforme a investigação avançava, outros episódios do passado de Pedro começaram a ganhar espaço dentro do inquérito. Com o avanço das investigações, o episódio do chiclete deixou de ser tratado como um fato isolado. A Polícia Civil e o Ministério Público passaram a levantar outros registros e denúncias envolvendo o nome de Pedro. E o que aparece é um padrão que se repete: conflitos resolvidos com agressão. O caso mais grave é o que deu origem a toda a investigação atual. A agressão contra o adolescente, em janeiro deste ano, que deixou a vítima em coma profundo. Um episódio registrado por câmeras com consequências irreversíveis até o momento. Mas não é o único. No meio de 2025, Pedro se envolveu em uma briga em praça pública em Águas Claras. Segundo os registros, houve confronto físico em um espaço aberto, novamente envolvendo discussão e agressão. O caso não teve a mesma repercussão,
mas entrou no radar das autoridades após o episódio mais recente. Sabe o que é isso aí? É o típico covarde, que é aquele que bate nos outros, puxa cabelo, chuta, xinga, morde, dá tapa na cara, mas não pode fazer o mesmo com ele, que se fizer ele fica putinho. Fica putinho, aí quer cobrar. É o típico covarde, o tipo babaca aí, ó. Esse babaca aí. Otário, tinha que ficar aos 40 anos preso. Mas não vai, né? Repercussão, mas entrou no radar das autoridades após o episódio mais recente. Há ainda uma denúncia de coação de menor. Uma jovem afirma que foi constrangida e forçada a ingerir bebida alcoólica quando ainda era menor de idade. Este tipo de conduta, além de grave, configura crime específico previsto na legislação brasileira, especialmente quando envolve violência psicológica ou constrangimento. Outro episódio, citado pelo delegado, envolve uma briga de trânsito. De acordo com a investigação, Pedro teria agredido fisicamente um homem de 49 anos. Deu uma exagerada aqui no vídeo, hein? Dramatizou demais. O detalhe que chama a atenção é a diferença de idade e o contexto, mais uma situação cotidiana que terminou em violência. Eu fico imaginando assim, imagina só, um senhor chegando em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, um moleque de 19 anos começa a desferir tapa na cara e ele não consegue nem... Mandou bem, moleque, mandou bem. Ter poder de reação, a gente fechou o perfil de uma pessoa que não aceita não aceita ser contrariado, não aceita que as pessoas pensem diferente dele e é uma pessoa violenta. Então é uma pessoa que resolve os problemas, apesar da pouca idade, é uma pessoa que resolve os problemas com violência. Somados, esses episódios ajudam a explicar por que o judiciário decidiu endurecer a resposta no caso mais recente. Não apenas pelo que aconteceu naquela madrugada, mas pelo conjunto de comportamentos anteriores que apontam para um padrão. E enquanto a defesa insiste em versões e justificativas, do outro lado existe uma família lidando com as consequências mais duras possíveis. Enquanto versões são discutidas, depoimentos analisados e mensagens periciadas, do outro lado existe uma realidade que não muda. Um adolescente segue internado, em coma, Não mais, infelizmente. Depois de uma agressão que começou por um motivo banal. Em meio à repercussão do caso, a família da vítima também decidiu se manifestar. Flávio, tio do adolescente espancado, falou publicamente sobre o que pensa das desculpas apresentadas por Pedro. Para ele, não há arrependimento genuíno. Segundo Flávio, as desculpas não seriam pelo que aconteceu com o jovem, mas pelo prejuízo que o episódio trouxe ao próprio agressor. É nítido, né? Ele não pediu desculpa pro Rodrigo, não pediu desculpa pra família. Se ele pediu alguma desculpa, eu acho que ele tá pedindo desculpa pelo prejuízo que ele está dando pra ele. A fala resume o sentimento de quem acompanha o caso de fora dos autos. Enquanto se discute narrativa, legítima defesa e versões conflitantes, uma família lida com a incerteza, com a espera e com as possíveis sequelas permanentes. Algo que também chama a atenção é que, diferente da família da vítima, nenhum familiar de Pedro se manifestou publicamente. E não é somente isso. Nenhuma informação sobre quem são os familiares dele foi sequer divulgada. O que você pensa a respeito disso? Poder. Os familiares de Pedro seriam pessoas ricas e poderosas que conseguiriam se manter no anonimato, mesmo numa situação como esta. A justiça até aqui decidiu manter Pedro preso preventivamente. O entendimento é de que há risco à ordem pública e à própria investigação, especialmente diante das suspeitas de interferência na produção de provas. O processo segue em andamento e a defesa ainda poderá apresentar novos argumentos. No dia 31 de janeiro, Pedro foi transferido para a Divisão de Controle e Custódia de Presos, DCCP, da Polícia Civil do Distrito Federal. E se você gosta de se informar pelo nosso... Meu irmão. Bom, aqui é o canal Biografia do Crime, tá? E agora o último, infelizmente, com a notícia triste, né? Infelizmente. Canal Metrópolis uma vez mais. Vamos lá. E antes de eu dar o play aqui, minhas condolências aos familiares do menino.
O adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, morreu neste sábado na UTI do Hospital Brasília, no Distrito Federal, onde ele estava internado desde o final de janeiro por causa de uma agressão ocorrida em uma briga com o ex-piloto Pedro Turra. Rodrigo havia sido socorrido em estado crítico com traumatismo craniano grave e esteve entubado desde o seu atendimento inicial. A confusão entre Rodrigo e o piloto começou no dia 22 de janeiro, quando Pedro Turra jogou um chiclete mascado em um amigo do adolescente, o que desencadeou o embate físico entre os dois. Só que a gente já sabe que não foi isso exatamente, né? Foi a ideia lá da tal ex-namorada, do amigo, que não sei o que lá, que surgiu aquela emboscada. Vídeos feitos no local mostram o momento em que Turra atinge o jovem com um soco, fazendo com que ele batesse com violência a cabeça em um carro. O impacto resultou em uma lesão craniana seguida de parada cardiorrespiratória e fratura da estrutura óssea, que comprometeram o quadro clínico de Rodrigo. Depois do incidente, Pedro Turra foi preso em flagrante, mas chegou a ser solto após pagar fiança. A prisão preventiva foi decretada pelo Ministério Público do Distrito Federal em um novo pedido, com a Polícia Civil apontando o histórico de outras ocorrências violentas envolvendo o piloto. Desde então, ele permanece detido no complexo penitenciário da Papuda. A defesa de Turra tentou reverter a prisão com um pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, mas a detenção foi mantida pelo tribunal sob o argumento da necessidade de preservar a investigação. Ao longo das últimas semanas, a condição de saúde de Rodrigo mobilizou o Brasil. Grupos se reuniram em vigília e orações em frente ao hospital, na esperança de sua recuperação. Antes da morte, ele havia enfrentado complicações como uma parada cardíaca e quadro de coma profundo. Para saber mais informações, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe nossas redes sociais. Bom, esse foi o Metrópolis, tá, pessoal? Mas eu vou colocar, agora sim vai ser o último, para surgir um aqui para mim agora. Aqui, que vem lá da Record Brasília. Você de casa já está... Tá? Vem lá da Record Brasília e diz isso aí que tem 51 minutos. Delegada Jane Kleber detalha a investigação sobre morte de adolescente de 16 anos. Balanço Geral, Distrito Federal. Vamos lá. Acostumado a me ver bater papo todo fim de semana com uma das policiais mais experientes do nosso... Não será que rolava um pouquinho de inveja, não? O que eu tô querendo dizer com isso? De inveja do lado do piloto? Do ex-piloto lá para com o garoto aqui, se você for olhar legal, entre os dois, esse menino aqui é mais bonito. Será que tinha a ver com a invejinha? Porque o rapaz era amigo, de repente as meninas ficavam mais em cima dele do que dele, como ele queria, porque ele tem gente de querer também ser o garanhão, o bambambam. Agora vai ser o garanhão, o bambambam na cadeia. Nosso querido quadradinho. Eu tenho o prazer de chamar a doutora Jane Kleber para conversar com a gente. Delegada, como vai a senhora? Prazer, Cartacho, sempre estar aqui com você. Infelizmente, com esse oportunidade. Com certeza. E eu quero começar me solidarizando com a família do Rodrigo, dizer que nós sentimos muitíssimo. E a partir de agora, tenho certeza, a vontade da família e da sociedade é que a justiça seja feita. Você de casa está acostumado já a nos ver conversando sobre o feminicídio. Infelizmente, é um outro tipo de crime bárbaro que continua tirando as vidas de nossas mulheres. Mas hoje não tem como deixar de aproveitar a experiência da senhora, o conhecimento que a senhora tem em segurança pública para nós falarmos desse caso. Antes, eu quero dar um pulo lá em Águas Claras. O Márcio Fontinelli está por lá desde cedo acompanhando a movimentação. Diz que a polícia civil já chegou por aí. Né? Familiares estão desde sempre, né, Márcio? O pessoal não saiu do lado do Rodrigo um momento sequer desde o dia 23, o dia da internação. Doutora Jane, boa tarde para a senhora e mais uma vez boa tarde para todo mundo que acompanha a gente no nosso Balanço Geral. É exatamente isso, Gil. Tem movimentação de policiais civis aqui porque eles têm que pegar toda aquela documentação agora para inserir no inquérito e dar prosseguimento, então, e encerrar esse caso e verificar também como é que vai ficar a situação agora do Pedro Turra, já que ele está respondendo por lesão corporal grave e de acordo com a conversa que eu tive com o delegado Pablo Aguiar há um tempo atrás, falando dessa possibilidade, caso o Rodrigo
viesse a óbito, né, morresse, o que poderia acontecer? E ele informou para a gente que se isso acontecesse, infelizmente aconteceu hoje, o caso seria tratado como lesão corporal grave com resultado morte. Com isso, a pena, que antes era de 2 a 8 anos de cadeia, dobra, vai de 4 a 16 anos. Mas isso ainda não... Que é muito pouco, mas deve ter alguns agravantes aí. Não é uma questão fechada, porque agora o Ministério Público também vai interceder em relação a isso e a polícia também vai avaliar como é que fica a situação daqui para frente. Mas possivelmente o Pedro Turra deve responder então por esse crime como lesão corporal grave com resultado morte, que dá pena até de 16 anos. A todo momento passa aqui policiais também, familiares já estão aqui, agora tem familiares de Rodrigo que moram em Goiás, estão vindo para cá também, todo mundo agora vai se mobilizar para conseguir fazer os últimos detalhes, tratar dos últimos trâmites e seguir em frente então com a despedida dele, que ainda não tem local e nem hora confirmada. A gente até falou com o advogado da família agora há pouco, ele informou que os familiares e ele também não vão se pronunciar hoje. Todo mundo agora vai se concentrar justamente nessa questão do Rodrigo agora, para a despedida dele, talvez nas próximas horas ou então amanhã, mas isso não está confirmado ainda, não tem esse horário, nem o local, nem o dia batido direito de quando vai ser o velório de Rodrigo Castanheira. Agora a gente tem que lembrar justamente essa questão dessa trajetória de todo esse caso, que começou no dia 23 de janeiro com essa briga, mas depois também apareceram novas denúncias contra Pedro Turra, de agressão também contra um homem de 49 anos e de uma mulher que na época tinha 17 anos e afirmou que ele teria coagido a consumir bebida alcoólica junto com outros amigos, inclusive em depoimento à 38ª Delegacia de Polícia, que é onde o caso é investigado, ela também teria dito que teria sido torturada por ele com uma arma de choque. O que eu quero saber, se alguém aparecer aí no chat e souber me dar essa informação, eu queria saber se esses depoimentos se tornam agravantes que possam resultar em mais tempo dele preso. Alguém sabe me dizer isso? Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado pelo seu like, obrigado pelas mensagens também aí no chat, gente. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei quando você está vendo. E lembrando, né, tá em estreia, você deve estar falando comigo um tempão aí, eu esqueci de avisar isso. É em estreia, eu não estou ao vivo, tá bom? Segue por aí, daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações pra gente, já nos solidarizando a família, os amigos do Rodrigo. Como eu falava mais cedo, aí na frente nós tivemos semanas de orações, né? Gente que nunca viu o Rodrigo na vida foi até Águas Claras para rezar por ele. Doutora, muitas perguntas no ar do que acontece a partir de agora, tá? Primeira coisa, quem define não é a 38ª, nesse caso, por exemplo, a partir de agora o caso volta para o Ministério Público, quem define a tipificação? Se vai ser lesão corporal com causa-morte, homicídio doloso, homicídio culposo, quem define isso? Tá. Só antes de falar dessa pena, claro, dessa favor. mudança, fazer uma ressalvazinha. Você falou assim, que nós costumamos aos sábados falar de violência doméstica, né? Mas eu digo que não está dissociado, porque na verdade estamos falando de quê? De intolerância, de tratar toda e qualquer situação com violência, que foi o que aconteceu. E estamos falando de formação, de caráter, de moral. Depois nós vamos voltar nesse assunto. Mas agora vamos falar um pouquinho aqui do que era o que podia ser o crime e o que vai ser a partir de agora. Antes da morte, nós estávamos aí diante de pelo menos duas situações. Uma que eu diria menos grave, seria lesão corporal seguida de morte. A intenção dele era lesionar, agredir, bater, passou do limite e chegou à morte. Então ele não queria o resultado morte, ele só queria o resultado lesão. Isso tem pena de 4 a 12 anos. 4 a 16 é porque tem outros agravantes, mas vamos falar de forma mais simples. 4 a 12 anos. Quando você fala que ele tinha intenção, que ele queria matar, que é com a segunda tese que provavelmente vai ser analisada a partir de agora, que não é a história do chiclete. Então, nós teríamos aí um homicídio. E aí pode ir de 12 a 30 anos. E se for um homicídio qualificado, que eu vejo facilmente 2, 3 qualificadoras, aí a pena se agrava muitíssimo. Nós tínhamos inicialmente que eles teriam aí, um jogou chiclete no amigo e ele para defender o amigo, o garoto falou que não suportaria se fosse com ele e inicia uma briga. Aí parece que o contexto era ali. Mas agora tem uma segunda linha, que é a polícia que vai definir, que seria
o Rodrigo estava se relacionando ou conversando com uma menina que é ex-namorada do amigo do Turra. Então, esse amigo pediu que ele fosse lá tirar satisfações. Que é um idiota, porque afinal de contas é idiota duplo. Primeiro, se é ex-namorada, não tem por que querer tirar satisfação com ninguém. Segundo, covarde e imbecil, porque foi pedir ajuda de amiguinho. Então ele vai de forma consciente, com a intenção, querendo resolver essa situação passional aí do amigo. Muda completamente a história. Inclusive pro amigo. Inclusive pro amigo, porque aí nós teríamos essa vontade de agredir, e aí pode ser um homicídio, que chegou no homicídio. Antes era lesão, agora é um homicídio de que se trata. Então pode ser com dolo eventual que a gente fala, é quando ele assume o risco. Vou bater, se morrer, morreu. Esse é, de forma bem clara, bem vulgar, o que seria o dolo eventual. Bate e assume o risco de matar ou não. Ou quando ele realmente vai, não, eu vou lá é para matar. Como parece que não havia essa intenção de vou lá para matar, então pode ser que seja um homicídio com dolo eventual. Mas ele não escapa de uma pena dura, do motivo fútil, da torpeza, da impossibilidade de defesa da vítima. Só aí, 3 qualificadoras. Porque quando você vê a cena, olha o tamanho do Turra, olha o tamanho do Rodrigo. E ele parece que tem a técnica, que tem um jeito. Então ele agride de forma muito cadenciada, muito própria, que o garoto não consegue sequer se defender. Então, com certeza, ele estava assumindo o risco de matar. Aquela diferença de tamanho, de força, então assumiu o risco. Ele pode sim responder agora por um homicídio consumado. Eu acho que isso aqui não deveria existir nesse pode. Não deveria ser pode. Ele vai responder. Que o nosso Ministério Público esteja acompanhando agora a nossa entrevista, né? Porque nós já tivemos situações que, por mais que a gente diga, existem provas para ir nessa linha, né? Quando chegava lá na frente, o inquérito ia para cá e a gente não entendia como, a imprensa inteira ficava perdida. Cara, aqui foi a Record Brasília, tá? Apareceu aqui pra mim. Cara, vocês verem, é tudo muito louco, né, cara? E você pode ter certeza que tudo isso aí é aquela questão de sempre ter alguém passando a mão na cabecinha, jogando panos quentes no negócio, resolvendo por baixo dos panos ali, um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, promessa disso, daquilo aqui e ali, entendeu? Sempre pode ter certeza que isso aí, isso que aconteceu com esse senhor ano passado lá, meio do ano passado, pode ter certeza que já não é a primeira vez. Não é a primeira vez, não é. Sem contar que provavelmente, já que ele é piloto, ele deve tratar mal pra cacete. Tratava, né? Mal pra cacete os amigos os companheiros de equipe dele. Daqui a pouco vai começar a aparecer. Daqui a pouco começa a aparecer, você vai ver só. Só aguardar. Só aguardar, cara. Porque se ele faz isso aí no dia a dia, ele vai fazer isso no trabalho também. Que é uma pessoa que não aceita não como resposta, né? Que tá sempre certo, que não se importa com o próximo, não se importa com ninguém, né? Como o próprio delegado disse, um grandíssimo sociopata, que é o que é, né? Verdade? Na minha opinião, de verdade, é o que eu já falei aqui. A lei, enquanto não mudar, coisas assim e piores hão de acontecer. Porque quem faz sabe que tem o sentimento que a justiça para ele será feita. O que é a justiça para ele? Pagar fiança. O que é a justiça para ele? Ele poder sair como réu por culpa de ser réu primário. Disso, daquilo. Tá entendendo? Esse que é o problema. Enquanto isso aqui não mudar, você pode ter certeza. Pode ter certeza do que eu estou falando. Coisas iguais a essa e piores vão acontecer. Na minha opinião, isso que aconteceu deveria ser somado com um monte de coisa para que ele não ficasse só 16 anos, não. Ele tem que ficar mais. E vamos dizer que totalizou 30 anos, que a gente sabe que não vai acontecer, mas vamos dizer que, né, supor que teria pego 30 anos, eu ainda colocaria a idade do rapaz, 16 anos a mais 16 anos de cadeia. 30 mais 16 dá 46 anos. Tá? Mas só fica 40, Frank. Outro erro. Eu acho que deveria ficar o tempo que foi colocado.
Isso aí, se ressocializar, não existe. Não existe. E pode ter certeza que quando sair, vai sair e fazer muito pior. Pode ter certeza. Para vocês que estiveram comigo aqui até agora, meu muito obrigado. Obrigado pelas mensagens, obrigado também pelo like que vocês deixaram. O que vocês acham de tudo isso? Desse caso aqui terrível, horrendo. O cara se divertia, o cara deu um tiro de taser numa menina para se divertir. E depois pagou fiança e saiu. Espancou um garoto. Levou o garoto a ter um aneurisma. Muda, Brasil. Deixe seus comentários aqui. Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu vou querer saber com certeza, tá bom? Muito obrigado por todos vocês que ficaram comigo aqui até agora. E a família do rapaz, meus sentimentos, tá? E que vocês consigam passar por esse momento com muita resiliência e que as lembranças que vocês têm desse rapaz, que elas se mantenham boas e felizes até onde todos vocês se conheceram e estiveram juntos, tá bom? Que tudo seja tranquilo para vocês. Eu sei que por um tempo não vai ser dessa forma, não vai ser dessa forma por um tempo, vai demorar ainda, né? Mas até lá, continuem caminhando, continuem firmes, continuem unidos e que vocês consigam passar por essa dor da melhor forma possível, tá bom? Tudo de melhor aí pra família. Abraço, pessoal. A gente se vê na próxima.